Olá pessoal, eu sou G Farias e hoje a gente vai tirar a dúvida da Suzy Duarte. Ela quer saber o que é uma rescisão indireta. Vamos juntos que vai dar certo. A rescisão indireta é um conteúdo dentro da matéria do direito do trabalho. Aqui no Brasil a gente tem um decreto-lei 5.452 é o número desse decreto-lei e ele visa a consolidação das leis do trabalho. E ali nós temos o artigo 483. Eu disse o artigo 483 da CLT. É aqui que eu quero que vocês foquem. Porque nesse artigo nós temos item por item do que? Se o empregador, o contratante, realizar em relação à pessoa do contratado do empregado, vai surgir a expectativa do empregado de requerer juntamente à Justiça do Trabalho o direito de ser demitido sem justa causa e, dependendo do caso, até de indenização, ok? Por isso, vocês precisam decorar esse artigo 483. Vamos falar aqui uns dois itens que tem ali dentro. O empregador resolve por conta própria dizer ao empregado, ele mesmo dizer ao empregador, ou ele manda o preposto dizer ao empregado, que o empregado não precisa mais cumprir a carga horária normal que está estabelecida no contrato. E nem mesmo as tarefas que está ali estabelecida. O empregado acha estranho, questiona, friamente o empregador ou preposto não dá atenção, mas quando dá um dia do recebimento do salário, o empregado recebe menos do que o valor do seu salário e questiona. E é quando dizem a ele, olha, você está recebendo de acordo com o que trabalhou. E o empregado assusta. Só que ele lembra que tem esse artigo 483, porque ele assistiu essa aula, E aí o que ele faz? Ele começa a preparar as suas provas. Só que aí surge mais um item. O empregado começa a destratar, o empregador começa a destratar o empregado. Quando está sozinho e quando está na frente de outras pessoas, inclusive xinga o empregado. O empregado lembra do artigo 483, corre lá e vê que tem mais um item. Quantos itens tem que ter, G. Farias? Mas se tem mais de um, junta todas as provas. Agora o empregado pega, surge a expectativa dele requerer, né, a demissão dele e a indenização pelo que ele está passando. E aí ele chega até a Justiça do Trabalho, segue todo o rito necessário para a criação de um processo, coloca ali os documentos comprovando o que aconteceu. E aí, o juiz, ao olhar aquelas provas ali robustas, sérias, ele reconhece aquela ação, né, e dá a causa ganha para o empregado. Aí você me pergunta, tá, e agora, o que o empregado consegue? Ele consegue qual verba rescisória? E eu digo a você, ele consegue todas as verbas rescisórias. Então, ele vai conseguir o FGTS, a multa do FGTS, ele vai conseguir o 13º, seguro-desemprego, as férias, 1/3 proporcional das férias. Eu disse todas as verbas rescisórias o empregado consegue se ele ganha essa ação na Justiça do Trabalho. Ok? E a indenização, se ele pediu, o juiz vai analisar. E se também o juiz entender que tem direito, também vai ser conquistada. O empregado conquista também. Ok. Porém, vamos supor que esse empregado, ele usou de má fé e ele não tem prova robusta alguma e ele entra com a ação, ingressa com a ação em relação ao empregador. O juiz, ao analisar, vê que não tem ali provas claras, dá a causa como perdida para o empregado, e aí o empregado que perdeu essa causa, ele mesmo entrou e ele mesmo perdeu a causa, era o autor e perdeu, ele vai pagar os honorários advocatícios desse processo, também vai ter que devolver qualquer verba rescisória que ele tenha pego e ele continua com um contrato com vínculo empregadício junto com aquela empresa. O que vai acontecer a partir daquele ponto, aí a gente não vai tratar aqui agora desse assunto. A gente está tratando só da rescisão indireta. Eu espero ter explicado
o que você precisava ouvir, a dúvida. Mas caso ainda haja alguma dúvida em relação, manda aí para mim que a gente conversa. E é muito bom contribuir com vocês. Se você gostou, dá o seu ok. Se inscreve para que a gente possa junto crescer. Isso. Obrigada, viu?